Olha, quem cresceu com videogame nos anos 90 provavelmente teve algum contato com Street Fighter, seja lá nos arcades, que aqui no Brasil eram conhecidos como fliperamas, ou até mesmo nas suas versões de console, como no Super Nintendo e Mega Drive. O jogo foi uma verdadeira febre e ajudou a consolidar o gênero de fighting games para sempre. A Capcom, que era a publicadora e desenvolvedora do jogo, tinha em suas mãos uma mina de ouro, e não demorou muito para que ela tentasse expandir a marca Street Fighter para outros formatos de mídia, como filmes ou seriados. Normalmente, quando falamos sobre adaptações de Street Fighter, é comum lembrarmos de duas adaptações em específico. A primeira delas é o anime Street Fighter 2 Victory, que tem 29 episódios e foi bastante transmitido pelo SBT lá no Sábado Animado, e que é muito bom, diga-se de passagem. O segundo já não é lembrado pela sua qualidade, mas sim pelo trauma que causou em muitos fãs, que é o live action protagonizado pelo Van Damme. Só que existe uma outra adaptação que também foi exibida algumas vezes no SBT, lá nos anos 90, e que particularmente é a minha favorita. Estou falando de Street Fighter 2, o filme animado de 1994. E assim, eu sei que muitos aqui gostariam que eu falasse do live action do Van Damme, e eu garanto pra vocês, esse dia está muito mais próximo do que o que vocês imaginam. E se vocês querem que isso aconteça, aproveitem também e se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Aproveitem também e deixem seu like, pois isso ajuda demais a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E bom, eu sempre falei que Street Fighter 2, o filme animado, é uma das minhas adaptações favoritas de videogame. Mas será que isso é só nostalgia falando alto? Para quem não sabe, a minha proposta com Envelheceu Bem é pegar uma produção um pouco ou bastante antiga e ver se ela ainda consegue manter os padrões de qualidade esperado para os dias de hoje. E tudo isso é independentemente do sucesso que isso tenha feito no passado ou na época do seu lançamento. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Street Fighter 2, o filme animado de 1994, envelheceu bem. Para explicar a história de Street Fighter 2, o filme, eu irei dividir ela em 4 núcleos principais. O primeiro deles gira em torno de Ryu, o garoto propaganda da franquia Street Fighter e um talentoso lutador que viaja pelo mundo como um andarilho, em busca de combatentes poderosos. No segundo núcleo, temos Ken Masters, melhor amigo e rival de Ryu. Tanto Ryu quanto Ken treinaram artes marciais juntos na infância, por conta disso, eles possuem um estilo de luta bem semelhante. Atualmente, Ken mora na cidade e está sempre em busca de adversários à altura, ao mesmo tempo que ele espera ansiosamente pelo retorno de Ryu. Já no terceiro núcleo, temos o Major das Forças Aéreas, Gaio, e a agente da Interpol, Chun-Li. Os dois unem forças para tentar desmantelar o esquema de uma organização criminosa, conhecida como Shadaloo, que tem recrutado diversos lutadores de ruas pelo mundo na busca de construir o seu império. E uma coisa que fica muito clara nesse filme é que quando o lutador é convidado para se juntar a Shadaloo, ele não tem a opção de recusar. Ou ele vai numa boa, ou ele é capturado e sofre uma lavagem cerebral para servir à organização. Gaio e Chun-Li desejam vingança contra o líder da Shadaloo, M. Bison, ou apenas Bison como é conhecido na dublagem brasileira. Gaio quer vingar a morte de seu melhor amigo, enquanto Chun-Li quer vingar a morte de seu pai. Ambos foram vítimas de Bison. Falando nele, o quarto núcleo do filme gira em torno de Bison, um ditador que deseja controlar o mundo inteiro. Para alcançar esse objetivo, o vilão tem reunido inúmeros lutadores poderosos, entre eles o combatente mascarado Vega, o boxeador Balrog e o lutador de Muay Thai Sagat, que se une à organização após ter sido derrotado por Ryu lá no primeiro jogo. No entanto, o principal objetivo de Bison é o de encontrar Ryu e transformá-lo em um de seus soldados. Quanto ao enredo, não tenho muito o que dizer, ele é simplesmente funcional para a proposta desse filme. Eu diria que a história de Street Fighter 2, o filme, serve como uma justificativa para o que mais importa neste tipo de produção, que são as cenas de ação. Nesse caso em específico, os combates. Afinal de contas, isso aqui é uma adaptação de um jogo de luta. Porém, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que a narrativa é ruim. Na verdade, se eu tivesse que descrever em poucas palavras, eu diria que a história é boa o suficiente para não ser medíocre. Ela está lá, ela cumpre com seu papel e não causa grandes incômodos.
Legal, mas essa história é a mesma do jogo? Ela faz parte do universo de Street Fighter? Ela é canônica? É sobre isso que eu quero falar com vocês a seguir. Um ponto importante é que esse filme foi publicado e também supervisionado pela própria Capcom, o que faz deste um material promocional do jogo. Vale lembrar que assim como aconteceu com Mortal Kombat, que por sinal tem vídeo do Envelheceu Bem aqui no canal, os jogos de luta daquela época não possuíam um enredo muito claro e se limitavam a pequenos textos que podiam ser vistos nos manuais ou zeramentos de cada personagem. Então, para a época, esse filme de Street Fighter até poderia ser visto como um material canônico. Porém, hoje em dia sabemos que essa história já não é mais a mesma dos jogos. Por conta disso, ela deve ser encarada como uma produção à parte, da mesma maneira como acontece com a maioria das adaptações de videogames. Um fato curioso é que existem trechos desse filme onde vemos pequenos flashbacks de quando Ryu e Ken treinavam com seu mestre de artes marciais. Essas lembranças serviram de referências para os jogos da série Street Fighter Alpha, que retrata eventos anteriores a Street Fighter 2. Com a internet ficou um pouco mais fácil de entender a cronologia oficial de Street Fighter. E eu digo isso porque a ordem cronológica dos jogos não é a mesma ordem dos lançamentos. O Street Fighter 4, por exemplo, ele se passa depois do 2, mas antes do 3. Mas voltando ao filme, provavelmente o motivo da Capcom ter descartado essa produção do cânone da franquia tenha sido seu desempenho morno com o público. E não me entendam mal, não estou falando que o filme foi ruim e nem nada do tipo. Eu mesmo mencionei no começo do vídeo que essa aqui é a minha adaptação favorita de Street Fighter e talvez uma das mais competentes no que se diz respeito a filmes de videogame. Só que, infelizmente, mesmo com muitas qualidades, esse negócio aqui não conseguiu se tornar um sucesso estrondoso de bilheteria nos cinemas do Japão. E acreditem, a Capcom apostava muito alto na força dessa marca. No Ocidente, o filme sequer chegou a ser exibido nos cinemas e foi lançado direto em VHS. Além disso, essa animação acabou concorrendo de maneira direta e também indireta com o live action do Van Damme. Isso porque ambas as produções chegaram ao Ocidente em datas muito próximas e possuíam o mesmo nome, o que confundiu um pouco o público. E outro fator que prejudicou a animação é que o marketing se focou muito mais no live action. Infelizmente, esses resultados fizeram com que a Capcom cancelasse outras sequências desse filme, as quais já estavam em planejamento. E aqui temos um daqueles famosos casos onde você tem um ótimo produto, mas que acabou sendo prejudicado por um marketing mal feito. Pelo menos hoje eu posso dizer que Street Fighter 2, o filme animado, é lembrado principalmente pelas suas qualidades. E falando nelas, eu tenho algumas aqui que eu destaquei para vocês. Olha, se tem algo que definitivamente envelheceu bem nesse filme, é a sua qualidade de animação. Mesmo em 2025, eu preciso dizer, que filme lindo de assistir, cara! Por um lado, eu fico muito feliz ao ver que uma animação de 1994 conseguiu sobreviver tão bem ao teste do tempo. Só que ao mesmo tempo, me irrita saber que algumas empresas não conseguem fazer o mesmo em 2025. E sim, Toei Animation, eu estou falando de você! Longe de mim ser aquele tipo de pessoa chata que fala que tudo que é novo é ruim e que antigamente tudo era melhor. Tem muita coisa recente que eu gosto bastante, mas confesso que eu sinto um pouco de falta desse estilo de animação desenhada à mão e que não enfia 3D mal feito em tudo quanto é cena. Em Street Fighter 2, o filme, é possível reparar o nível de cuidado que tiveram em todos os aspectos, desde os detalhes nas roupas dos personagens, o balançar do tecido provocado pelo vento, as expressões faciais, o desenho de cada músculo e principalmente a caracterização de cada um dos personagens, que é extremamente fiel ao visto nos videogames daquela época. A única diferença é que aqui os personagens têm muitos mais detalhes. Aí você junta uma animação incrível com uma coreografia fantástica e o resultado não poderia ser outro. Conforme eu mencionei anteriormente, Street Fighter 2, o filme, é uma recomendação perfeita para os que curtem porradaria, já que aqui o que não falta são embates épicos. O filme já inicia com uma ótima luta entre o Ryu e o Sagat, que em teoria conectaria o primeiro Street Fighter com o segundo. O confronto acontece em um cenário escuro, hora ou outra iluminado por um raio. Mas não se preocupe,
Isso não compromete a visualização de cada frame da luta. Aqui, o Ryu solta um Shoryuken que corta o peito do Sagat e deixa aquela cicatriz que sempre vemos no peito dele. Tudo isso é acompanhado por um rock pesado, que casa perfeitamente com o clímax da cena. Ao final, vemos o Ryu soltando um Hadouken, referenciando a intro de Super Street Fighter 2, e aí sim, o filme começa. O ritmo dessa animação é ótimo, então por mais que tenha os desenvolvimentos de história, diálogos de personagens, estamos frequentemente presenciando algum tipo de luta. Eu destaco aqui a luta do Ryu contra o artista marcial Fei Long, outro personagem que é uma clara referência ao eterno Bruce Lee. Outra luta bacana é o confronto entre Zangief e Blanka, que mesmo sendo bem curto, é muito satisfatório de ser assistido. Outro embate que eu não poderia deixar de mencionar é a luta da Chun-Li contra o Vega, que provavelmente é uma das mais lembradas quando o assunto é esse filme. E muitas vezes lembrada pelos motivos errados, se é que me entendem. Falando sério, eu gosto muito dessa luta por dois motivos. O primeiro deles é que foi o principal feito da personagem nesse filme, e baita feito, viu? Ela simplesmente derrotou um dos vilões mais sádicos de todo Street Fighter. O segundo deles é que em dado momento o filme passa uma impressão de que Guile vai aparecer para surrar o Vega e então salvar a Chun-Li, o que resultaria no clássico mocinho que salva a donzela em perigo. Felizmente a história vai para um outro caminho, e quando o Major chega na casa da Chun-Li, a garota já havia amassado a cara do maluco com a sua tão conhecida sequência de chutes. Sim, ela ficou toda esfolada após a luta e também inativa durante o resto do filme, mas o seu valor e as suas habilidades definitivamente já estavam mais do que provados. Também destaco aqui uma breve luta entre Dhalsim e E-Honda. O confronto em si não é dos mais interessantes, porém em dado momento a câmera fica em um posicionamento idêntico ao dos jogos. Não sei dizer se isso foi proposital por parte dos produtores ou se foi apenas uma coincidência, mas que ficou bem legal, isso ficou. E aí chegamos aos momentos finais do filme, com Ryu tendo que enfrentar seu melhor amigo Ken, que havia sofrido uma lobotomia do Bison. No entanto, quando Ken retorna à sua consciência, ele se une a Ryu e ambos lutam com o Bison em um confronto que é bem rápido, mas muito bem produzido. Ao final, ambos os amigos combinam os seus Hadoukens e finalizam o ditador de uma vez por todas. Quer dizer, assim acreditávamos. Acontece que o filme termina com Bison dirigindo um caminhão na direção de Ryu, e o lutador japonês não perde tempo e vai com tudo pra cima do vilão com uma voadora, e então os créditos sobem. Talvez esse fosse um gancho para uma possível continuação, mas como eu já havia dito antes, a baixa recepção desse filme na época impediu que essa sequência acontecesse. Assim, eu não diria que esse filme tem exatamente problemas, mas algumas coisas poderiam terem sido melhores. Street Fighter 2, o filme, foi lançado no mesmo ano em que a versão turbo do game havia saído. Para quem não sabe, era muito comum naquela época a Capcom lançar diferentes versões do mesmo Street Fighter, que trazia algumas variações na jogabilidade e também acrescentavam novos personagens jogáveis. Por conta disso, essa animação trazia todos os personagens da última versão lançada. O problema fica por conta do tempo limitado de tela, que simplificou a participação de alguns desses personagens. Camille, DJ e T-Hawk, por exemplo, aparecem apenas para dizer que apareceram. Outro ponto que me aborrece é a participação do Sagat. Mesmo com uma baita de uma luta no início do filme,
O personagem é simplesmente descartado pelo Bison no confronto final, e o filme termina sem que saibamos o que aconteceu com ele. O cara queria se vingar do Ryu, e no final não teve direito a sequer uma revanche. Foi muita sacanagem o que fizeram com ele. Talvez pretendesse trabalhar isso em alguma possível sequência, mas como ela não aconteceu, o coitado ficou sem a sua segunda chance. Contudo, o que mais me incomoda nesse filme é o Guile. Eu sempre achei o Guile um baita de um personagem legal, e aqui ele tem uma participação considerável na trama. Além disso, a motivação dele para querer destruir o Bison é muito válida. Infelizmente, não vemos nenhuma outra luta dele ao longo do filme, exceto a sua batalha contra o Bison, já nas cenas finais. A sequência da luta é até bacana, mas ele é simplesmente humilhado pelo vilão, que sequer se preocupou em aplicar nele o golpe final. Por mais que ele seja bastante presente na história, a verdade é que ele não fez nenhuma contribuição significativa para esse filme. Seria a Capcom dando uma indireta para os produtores do live action? Eu costumo dizer que quando o assunto é adaptação de videogames para os cinemas, sempre estaremos caminhando em um terreno perigoso. E acreditem, existe um histórico gigantesco de filmes que comprovam essa minha frase. Antes de abordar o famigerado live action do Van Damme, eu escolhi falar sobre essa animação, porque eu queria que a primeira vez que eu fosse abordar Street Fighter aqui no canal, fosse para falar de algo bom, da mesma maneira como eu fiz com Mortal Kombat. E bom, sobre Street Fighter 2, o filme animado de 1994, eu não tenho dúvidas de que se trata de uma obra atemporal. Em questões técnicas, como qualidade de animação, por exemplo, esse filme bate de frente com muita coisa atual. No que diz respeito à fidelidade com a obra original, não tenho nem o que falar. Mesmo fora do cânone de Street Fighter, todos os personagens são retratados exatamente como é no jogo, tanto nos aspectos físicos, como também em suas personalidades. Mas também deveras, estamos falando de um material produzido pela própria empresa dona do jogo, então o mínimo que se espera é que a empresa seja fiel e respeitosa com a sua própria obra. E mesmo com um detalhezinho ou outro que poderia ter sido melhor ajustado no roteiro, eu fico muito feliz em dizer que Street Fighter 2, o filme animado de 1994, não era apenas uma ilusão da minha nostalgia, e é altamente recomendado para todos os fãs do game, ou até mesmo para quem curte uma boa porradaria. Diante disso, eu gostaria de fazer um pequeno protesto, pois na data em que eu gravo esse vídeo, não existe nenhum meio oficial para assistir Street Fighter 2 o filme aqui no Brasil. As produções de Street Fighter estão supostamente disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video, mas não no nosso país. Desta maneira, a única forma de assistir ao filme é através de meios não oficiais. E assim galera, eu sou da opinião que filmes e séries devem ser consumidos pelos seus canais oficiais ou licenciados. Contudo, se não nos é dada essa opção, simplesmente não há o que fazer. E aqueles que possuem os direitos autorais sobre essa obra, também não podem reclamar, né? Porque enfim. Se tinha uma coisa que me chamava a atenção nos anos 90, era ver meus jogos de videogame favoritos sendo adaptados para outras mídias, seja em séries, filmes ou animações. Mesmo quando o resultado era um completo desastre, só o fato de ver aqueles personagens fora da tela dos consoles já era empolgante pra caramba. Só que em meio a tantas adaptações patéticas, hora ou outra nos deparávamos com alguma coisa que valia toda a nossa atenção. Street Fighter, por exemplo, nos rendeu coisas muito boas, como por exemplo o excelente filme animado do qual eu já cobri aqui no canal, e também o anime de 29 episódios intitulado de Street Fighter 2 Victory. E é desse que quero falar hoje com vocês. Essa é possivelmente uma das obras mais lembradas quando o assunto é adaptação de Street Fighter, e também é uma das mais comentadas entre os fãs. E eu mesmo me lembro de ter assistido a esse anime várias vezes nas manhãs de sábado do SBT, lá nos anos 90. E depois de adulto, eu voltei a revisitar esse anime várias vezes, inclusive para poder fazer este vídeo. Mas será que ele sobreviveu ao teste do tempo, ou é a nostalgia falando mais alto? Para quem não sabe, a minha proposta com Envelheceu Bem é pegar uma obra um pouco ou muito antiga e ver se ela ainda mantém um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje. Isso independentemente do sucesso ou boa aceitação do público que ela tenha tido quando foi lançada. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Street Fighter 2 Victory envelheceu bem.
Antes de falar da história, eu preciso fazer 2 adendos em relação ao meu vídeo do filme animado de Street Fighter. O primeiro deles é que vi muitas pessoas confundirem o filme com a série do Victory. Pude constatar isso nos comentários dos vídeos e até em conversas que tive com colegas após mostrar o meu vídeo. E não encarem isso como uma crítica, a minha intenção não é essa. Isso só mostra o quanto a série foi popular no Brasil em relação ao filme animado. Afinal de contas, creio que Street Fighter 2 Victory foi muito mais reprisado no SBT se comparado ao seu longa-metragem animado. Mas quero que fique bem claro neste vídeo que o filme animado de 1994 é uma coisa e a série Street Fighter 2 Victory é outra. Por sinal, essas obras não possuem nenhum tipo de ligação uma com a outra, tendo em comum apenas o fato que ambas tiveram Guizaburo Tsuji como diretor. O segundo adendo é sobre um deslize que eu mesmo cometi no vídeo do filme, pois lá eu menciono que fora do Japão, a produção foi lançada direto para o VHS, e não houve sequer uma campanha de lançamento para os cinemas. Só que diversas pessoas vieram me corrigir e dizer que assistiram sim ao filme nos cinemas do Brasil. Felizmente, 99% desses comentários foram bem educados. Como foram várias pessoas que disseram essa mesma coisa, eu decidi pesquisar. O que eu descobri foi o seguinte: em 1996, 2 anos após o lançamento do filme no Japão, os produtos relacionados a Street Fighter começaram a chegar no Brasil. Neste caso, os filmes, live actions e séries. E meio que foi tudo ao mesmo tempo. Naquela época, aqueles que adquiriram os direitos de exibição de Street Fighter no nosso país fizeram uma campanha de lançamento do filme animado nos cinemas, que foi onde muitos de vocês chegaram a assistir. Contudo, o Brasil foi uma exceção nessa história, e essa exibição nos cinemas só aconteceu por conta de terceiros, não tendo nada a ver com a Capcom ou com a produtora original do filme. A informação que passei no vídeo não estava errada, afinal de contas, essa foi a realidade em todo o resto do mundo, e de fato não houve interesse pela Capcom em trazer o filme nos cinemas fora do Japão, mas de fato tivemos essa exibição 2 anos depois do lançamento oficial, e essa é uma informação que teria ficado muito legal naquele vídeo. Eu deixei a explicação mais detalhada na aba de comunidade do canal, e também no fixado daquele vídeo. E caso você ainda não tenha assistido ao vídeo do filme animado, eu vou deixar ele aqui nos cards para você assistir depois desse vídeo. Agora vamos parar de enrolação e falar do Street Fighter 2 Victory, que é o tema deste vídeo. Por se tratar de uma série com vários episódios, seria impossível abordar ponto a ponto do enredo sem que o vídeo ficasse com um tamanho gigantesco. Então, para manter o dinamismo, eu vou me ater ao panorama geral da narrativa, mesmo porque o anime ainda é bastante acessível nos dias de hoje, estando disponível dublado na Amazon Prime Video, pelo menos até a data em que gravo este vídeo. Em Street Fighter 2 Victory, acompanhamos Ryu e Ken, 2 amigos inseparáveis que treinaram artes marciais juntos durante toda a infância, e que são verdadeiros amantes das lutas. Após levarem uma surra do Coronel Gaio logo no primeiro episódio, Ryu e Ken percebem que o mundo está repleto de lutadores poderosos, então decidem partir para uma viagem por diversos lugares, em busca de aperfeiçoamento e de combates contra adversários habilidosos. Chegou seu fim! Nós podemos ficar viajando por esse mundo afora. Enfrentaremos verdadeiros campeões anônimos, gente mais forte do que nós. Você vem comigo? O que você acha, Ryu? Ao longo da jornada, eles não só encontram lutadores competentes, como também fazem importantes aliados. Entre eles, Chun-Li, que até os acompanha em diversas aventuras, e também Fei Long. Claro, por se tratar de Street Fighter, eles eventualmente vão cruzar o caminho da organização criminosa Shadaloo, liderada pelo ditador M. Bison. Esta é a premissa principal do anime, que assim como no filme, teve como base a edição Super Street Fighter 2 Turbo, que naquele momento era a mais completa do game. E quanto à fidelidade com o material original, Street Fighter 2 Victory faz um bom trabalho? Olha, eu diria que sim, na medida do possível, mas temos aqui algumas pequenas diferenças, umas boas e outras nem tanto, mas eu quero comentar sobre cada uma delas com vocês. Venham comigo!
Street Fighter 2 Victory é mais um daqueles famosos casos que se utilizam da famosa liberdade poética para poder trazer mais doses de drama para a obra. Isso por si só não é um problema, e eu diria que neste caso está dentro do esperado na maior parte do tempo. Afinal de contas, como eu já falei várias vezes aqui, nesta época a história dos jogos de luta não era algo tão claro, e tudo ficava restrito aos manuais ou pequenos textos apresentados nos jogos, que serviam apenas para contextualizar alguns momentos e não traziam clareza sobre o que era ou não canônico. Neste caso em específico, temos algo que vai além das lutas, por mais que elas ainda sejam um dos focos da narrativa, mas também somos apresentados a uma jornada de desenvolvimento dos nossos protagonistas, tanto em suas forças quanto em seus amadurecimentos pessoais. Algo muito mais profundo do que foi visto no filme animado de 94, por exemplo. E até mesmo os jogos de Street Fighter, ou qualquer game de luta daquela época, passavam longe de conseguir transmitir esse tipo de profundidade. Além disso, as magias, como o tradicional Hadouken, são vistos como algo ainda mais especial. Não que antes não fosse, mas aqui fica claro que é algo extremamente poderoso e difícil de ser executado. E o próprio Ryu passa vários episódios ali treinando e mexendo os braços para tentar dominar o Hadouken. E ele fica naquele treinamento e passa episódio e nada. Mas na hora que ele consegue, é muito legal. E isso é bem legal, diga-se de passagem, pois não seria nem um pouco interessante ver os personagens spamando magia o tempo todo. O lado ruim é que não temos outras magias vindos de outros personagens, como o Sonic Boom do Gaio, o Tiger do Sagat ou o Kikouken da Chun-Li. Mas não é algo que chega a comprometer a experiência e pode perfeitamente ser encarado como uma interpretação diferenciada do mundo de Street Fighter. E no meio de toda essa brincadeira, como foi que ficaram os personagens? Vamos falar um pouco de cada um deles agora. Mas antes disso, eu convido todos vocês a deixarem o like e se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, pois isso me incentiva e me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Aproveitem também e comentem aqui embaixo como foi que vocês conheceram Street Fighter 2 Victory e qual que é o momento favorito de vocês do anime. Algo curioso sobre essa série é que normalmente ela é citada pelos fãs devido à sua grande fidelidade com os jogos. Só que além das mudanças que eu já citei, existem outras que são bem aparentes, que vão desde a aparência dos personagens e também os seus traços de personalidade. Vamos começar por Ryu, que nos jogos é conhecido por sua natureza solitária e também por estar sempre sério na maior parte do tempo. Em Victory, ele é o oposto disso, sendo um cara mais extrovertido e brincalhão. Inclusive, em alguns momentos, ele até serve como um alívio cômico. É importante destacar que, em comparação aos jogos, tanto o Ryu quanto o Ken são bem mais jovens, tendo aproximadamente 17 anos cada um, o que pelo menos pode explicar a diferença de personalidade. Além disso, os cabelos de Ryu são muito mais curtos nessa animação, possuem um formato espetado, sendo bem diferente do que é visto nos jogos. Já o seu parceiro de viagem, Ken Master, está bem mais próximo dos games, tanto na aparência quanto na personalidade. Entretanto, nessa série, ele não aprende exatamente o Hadouken. Ele até chega a dominar a energia Hadou, mas no lugar de concentrar ela e disparar uma bola de energia igual ao que o Ryu faz, ele opta por combinar todo esse poder com seu Shoryuken, ao qual ele batiza de Hadou Shoryuken. E olha, sendo bem sincero, eu gosto disso. Isso são detalhes que ajudam a diferenciar os dois personagens, já que por muito tempo nos jogos, eles eram basicamente a mesma coisa. O que a série fez foi algo que os jogos já vinham tentando fazer há um tempo. Na primeira atualização do Street Fighter 2, o Hadouken do Ryu era visivelmente mais poderoso. No entanto, o Ken ele tinha um Shoryuken com alcance maior. Também tivemos alterações na personagem Chun-Li, já que aqui o seu pai está vivo e até participa de diversos episódios. Então toda aquela motivação de vingança contra Bison e Shadaloo não marcam presença aqui. Só que ela é introduzida de uma maneira tão natural na série que essa pequena mudança em seu background pouco afeta na experiência. Aliás, as interações entre Ryu, Ken e Chun-Li, em alguns momentos também com Fei Long, são excelentes.
Por sinal, se vocês assistirem ao meu vídeo de Mortal Kombat Os Defensores da Terra, sabem que eu critiquei bastante o quão vazio era o desenvolvimento dos personagens daquela série. Felizmente, Street Fighter 2 Victory vai pelo caminho oposto, e aqui cada um dos personagens é trabalhado com bastante cuidado. Assim como a história como um todo, toda a narrativa dos episódios é bem conectada e amarradinha, o que torna a experiência bastante satisfatória. Tá bom, tô elogiando muito esse negócio, vamos criticar um pouquinho agora. Embora eu acredite que algumas mudanças tenham ficado interessantes, existem outras que não tem como defender, pois elas simplesmente descaracterizam alguns personagens, além de também afetar a importância deles dentro da série. Vou começar falando do Sagat, que está entre os principais rivais de Ryu, perdendo apenas para o Ken. Claro, pelo menos nos jogos, porque no anime parte desse impacto é perdido. Ryu conhece Sagat na prisão, em um arco de 2 episódios, onde arma uma cilada para que o nosso protagonista seja preso. Durante essa breve estadia no presídio, Ryu confronta Sagat, devido a alguns pequenos desentendimentos que são narrados ao longo dos episódios, e também porque ele queria aprender sobre o estilo Muay Thai. E bom, a luta é bem sem graça para falar a verdade, e não chega nem perto de transmitir a sensação de que ali estava nascendo uma rivalidade. Realmente você é inteligente. Estou vendo que já entendeu o segredo do Muay Thai. Finalmente o campeão usou o golpe predileto dele. Fazia tempo que não usava o Tiger Knee. Vamos lembrar que em Street Fighter 2, o filme animado, começamos vendo um confronto épico entre os dois lutadores, com direito ao Ryu deixando uma cicatriz no peito do Sagat, e finalizando o combate com um Hadouken. Em Victory, o Sagat sequer fica com a sua cicatriz, e também não usa o seu característico tapa-olho. Outro ponto estranho é que tanto o Ryu quanto o Sagat usam luvas durante o combate, semelhante às luvas de boxe. O meu pouco conhecimento em artes marciais me diz que luvas é algo presente no Muay Thai. Mas poxa vida, precisava adicionar esse elemento aqui? Por sinal, existe um outro personagem que irei abordar mais para frente, que esse sim deveria usar luvas de boxe, mas que sequer chegou a lutar no anime. Chegarei nele em breve. Por hora, queria fazer um breve comentário sobre o Dhalsim, o famoso monge que nos jogos consegue esticar seus braços e pernas e usa magias de fogo. Em Victory, ele não chega a lutar, e basicamente a sua função na história é instruir o Ryu a dominar a energia Hadou, algo bastante admirável, mas pode decepcionar os fãs do monge que esperavam ver ele em ação. Antes vocês têm que ouvir com atenção. Lembrem-se de que a caverna é um espelho que reflete o que existe em suas mentes. Estejam cientes de que encarar a própria mente é uma coisa horrível. Minha personagem feminina favorita de Street Fighter é a Camille, só que aqui, além do seu visual, também temos parte de seu background simplesmente apagado. Para quem não sabe, nos jogos, Camille era uma doll que trabalhava como assassina da Shadaloo. No entanto, ela se liberta do controle de Bison e então inicia uma jornada por vingança. No Victory, ela é apenas uma mercenária contratada, e sendo bem sincero, eu fico na dúvida se acho isso bom ou ruim, porque a participação dela na série é bem legal. Só que fico imaginando como seria se ela tivesse sido encaixada na narrativa de maneira fiel ao material original. Agora chegou a hora de falarmos dele, Balrog, o lutador de boxe, que é uma homenagem ao lutador Mike Tyson, e que aqui sequer vemos ele lutando. Na série, o personagem é apresentado como um agente da Interpol, mas que se revela como um espião infiltrado que está vazando informações para Shadaloo. De todos os personagens, esse provavelmente foi o mais mal adaptado, e caso você seja fã do Balrog nos jogos, não espere grandes feitos por parte dele nessa série. Foi melhor dar as luvas de boxe pro Sagat, né? Vale destacar também que não tivemos a participação de personagens como Blanca, E-Honda, DJ e T-Hawk, embora que alguns deles apareçam na segunda abertura japonesa do anime. E bom, nada contra esses personagens, até considero eles bem legais,
mas não é como se tivessem feito falta na trama principal. Já o Akuma pode ser visto em diversos momentos, mas não como um personagem presente na trama. O que temos aqui são algumas aparições de poucos segundos, que funcionam mais como easter eggs. É quase como um Onde Está o Wally, só que neste caso é um Onde Está o Akuma. Acho que é por causa do contrabando de armas e drogas. Só pode ser por isso. Acredito que muitos de vocês estejam esperando eu falar do Nash, onde o visual dele não tem nada a ver com o do jogo. Só que neste caso aqui eu não tenho muito o que reclamar não, viu? Isso porque quando essa série foi produzida, não existia um visual oficial do Nash. E Street Fighter Alpha, que é onde o personagem é apresentado pela primeira vez, canonicamente, ainda não havia sido lançado. Então não tem muito o que reclamar. Eu separei aqui alguns dos meus momentos favoritos de Street Fighter 2 Victory e quero comentar cada um deles com vocês. O primeiro deles acontece logo no primeiro episódio, que é a luta com Gaio contra o Ryu, onde ele finaliza o nosso protagonista com um golpe clássico do game. Chegou seu fim! Ainda no começo do anime, acho fantástico o rápido confronto entre Ken e Fei Long. Tudo aqui é perfeito. O fato de que Fei Long escolheu lutar contra Ken ao invés de Ryu, que por sinal o protagonista estava se exibindo, o fato de que era para ser uma luta para o próximo filme do Fei Long, mas ele queria que fosse o mais real possível, e também o Ken aplicando os clássicos Tatsumaki Senpukyaku e o Shoryuken no final do combate. É claro que eu não poderia deixar de mencionar o momento em que o Ryu soltou o primeiro Hadouken. Uma das lutas mais lembradas de Street Fighter 2 Victory é a do Ken contra o Vega, e não é pra menos. Este é um confronto brutal e bastante sangrento. Por sinal, Vega sempre figura grandes momentos nas produções de Street Fighter. No vídeo que fiz do filme animado, eu havia citado a luta dele contra Chun-Li, e aqui trago a participação dele novamente. Como eu já havia dito anteriormente, o Ken não condensa a força Hadou em uma bola de energia, mas ele combina essa energia com um poderoso Shoryuken, ou Hadou Shoryuken, que é como ele batiza a técnica. E o momento em que isso acontece pela primeira vez é tão emblemático quanto foi o do Ryu. A morte do Nash é algo que era comentado nos jogos, mas até então não havíamos presenciado este acontecimento. Em Victory, não só vemos como também presenciamos o desespero do Gaio ao perceber que algo de errado está acontecendo com seu amigo. Gaio, tome cuidado, esse cara, isso é terrível. Nash, onde você está? Responda, Nash! Por último, mas não menos importante, o confronto final de Ken e Ryu contra Bison, finalizando a série com chave de ouro. Hurricane Kick! Shoryuken! Hadouken! O mais curioso de tudo isso é que mesmo com os meus criticismos, nada disso consegue tirar o brilho de Street Fighter 2 Victory. E existe uma razão para isso, que é o carisma dos personagens, principalmente nos protagonistas, Ryu e Ken. Tanto é que não demora muito para que o espectador fique totalmente engajado nas motivações de cada um deles. Além disso, o ritmo da narrativa é ótimo e não cansa. Essa é uma série bem fácil de se maratonar. Deixo aqui também o destaque para a dublagem brasileira, que não só conseguiu encaixar uma voz que combine em cada personagem, como também acrescentou alguns maneirismos que basicamente viraram marcas registradas dos personagens. Você já deve ter ouvido diversas vezes o Ken falar
E, ó o cara, hein? Pois bem, isso não estava no texto original. Aparentemente, o dublador Sérgio Moreno, que é quem empresta a voz para o Ken, costumava usar essa expressão em seu dia a dia. E um belo dia, enquanto dublava Street Fighter, acrescentou isso ao texto, o que basicamente criou um bordão para o personagem, pelo menos em terras brasileiras. Outro detalhe curioso é que a dublagem de Street Fighter 2 Victory foi dirigida pelo dublador Nelson Machado. Sim, ele mesmo, a voz do Kiko do seriado Chaves, do Chuck do Brinquedo Assassino e vários outros. E ele não só dirigiu o anime do Victory, como ele também dirigiu tudo de Street Fighter que teve naquela época. O filme animado, o desenho americano, o live action do Van Damme. Tudo de Street Fighter foi dirigido por ele. Mas vocês sabiam que se não fosse pelo Nelson Machado, a dublagem de Street Fighter 2 Victory poderia ter ficado comprometida? E hoje talvez eu estaria aqui dizendo que Street Fighter 2 Victory não envelheceu bem, pelo menos no aspecto da dublagem. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Para explicar isso um pouco melhor, eu vou deixar aqui um trecho de uma entrevista que o Nelson Machado deu para o camarada Ricardo Cruz. Se liga só. A tradução veio tinha algumas ordens ali atrás, de nome de golpe. Sim. Só que era tudo em inglês, ou seja, era a visão americana dessas coisas. E aí ele juntava as duas mãos e a ordem que veio escrita em inglês era que ele gritava Fireball. Ele tinha que traduzir para bola de fogo. Não. Mas alguma coisa bateu na minha cabeça. Ia traumatizar. Eu já vi essas figuras. Sabe onde eu vi? No shopping. Tem uma máquina lá e tem esses bonequinhos aqui lutando e a molecada passa o dia inteiro jogando aquela porra. Eu vou lá, colei no lado dos moleques. Como chama esse cara? Como chama esse cara? O que ele falou aqui? Ele falou Hadouken. E como é esse? Que maravilha. Aqui no Brasil é isso que se sabe. Todo mundo já sabe, já conhece. Se eu vou chamar isso de bola de fogo, vão me matar. Nossa. Eu vou deixar o link dessa entrevista completa nos comentários fixados deste vídeo. E aproveitem também e se inscrevam lá no canal do Ricardo Cruz, pois vale muito a pena. Agora imagine se o cara não tivesse tido esse cuidado. Como seria ver o Ryu gritando bola de fogo no lugar de Hadouken? Por conta disso, muito obrigado, Nelson Machado. Outro aspecto que é bastante favorável para essa série é a sua qualidade de animação. O traço é ótimo e traz toda aquela estética de anime dos anos 90, ao qual já deixei claro gostar bastante em vídeos anteriores. Não é nada comparado ao filme animado de 94, mas aí seria injustiça demais com o Victory, mesmo porque é evidente que o orçamento aqui é bem inferior. O que importa é que mesmo em 2025, esses traços ainda se mantêm bastante funcionais. Diante disso, fica bem evidente que o meu veredito para Street Fighter 2 Victory é bastante positivo. E com isso, terminamos o que tinha de melhor sobre Street Fighter nos anos 90. Invasor destruído. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a sua reação quando você descobre que um de seus jogos favoritos irá ganhar uma adaptação nos cinemas? Porque olha, no meu caso, em 99% das vezes, eu fico mais preocupado do que animado. Super Mario Bros, Resident Evil e The King of Fighters são apenas alguns exemplos que justificam esse meu temor. Mas acredito que nenhum desses supera o trauma que eu tive com Street Fighter A Última Batalha, ou simplesmente Street Fighter do Van Damme, como é conceitualmente conhecido. E os motivos para isso não são poucos, pois vão desde descaracterização total dos personagens, um desdém com o material original e um enredo bastante sem vergonha. E é sobre isso que iremos conversar no vídeo de hoje. Depois de abordar duas excelentes produções de Street Fighter, que é o filme animado de 94 e o anime do Victory, chegou a hora de falarmos desse live action protagonizado pelo Van Damme e entender tudo o que tem de errado nele. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos explicar esse episódio sombrio na franquia Street Fighter. Eu sei que você adora se ver na televisão, seu desgraçado. Então olha isso. Street Fighter A Última Batalha foi lançado em 1994 e foi dirigido e também roteirizado pelo produtor americano Steven de Souza, ao qual já havia trabalhado em produções bem populares, como por exemplo Duro de Matar 1 e 2. Apesar de ter como base o videogame Street Fighter 2,
que era bastante popular entre o público jovem daquela época, Steven optou por criar um roteiro próprio, que se utilizava da tal licença poética entre muitas aspas. E olha, existe uma linha tênue muito delicada entre o que deve ou não ser alterado em uma adaptação. Quando vamos assistir uma adaptação de algo que já conhecemos muito bem, é natural esperar que algumas mudanças serão feitas. Afinal de contas, se é para ver a mesma coisa, não precisaríamos de um filme e ficaríamos apenas com a mídia original. Um bom exemplo de uma boa adaptação que, apesar das mudanças, conseguiu se manter fiel ao núcleo principal dos jogos, foi o primeiro filme do Prince of Persia de 2010, que conseguiu agradar tanto os fãs quanto aqueles que nunca haviam jogado os games. Alguns podem também citar o filme animado do Street Fighter, ao qual eu já cobri aqui no canal, e que eu mesmo considero a melhor adaptação de um videogame. Só que nesse caso eu estou me limitando apenas aos live actions. Só que o que o Steven de Souza fez com Street Fighter A Última Batalha sequer pode ser chamado de liberdade poética, e sim de uma total descaracterização do material original. E só para constar, a Capcom, que é a dona da franquia, teve participação na produção, aprovação de roteiro e escalação de Steven de Souza como diretor do filme. Ou seja, não existem inocentes nesta história. Mas afinal de contas, como foi que ficou o roteiro deste negócio? É o que vamos ver agora. A história de Street Fighter A Última Batalha gira em torno de uma guerra civil na cidade de Shadaloo, entre o exército do ditador M. Bison e as nações aliadas, que são lideradas pelo coronel Gaio. O filme se inicia com capturando diversos reféns das nações aliadas, entre eles o parceiro de Gaio, Charles Blanca, e é pedido um resgate via transmissão de rádio de 20 bilhões de dólares, que deve ser cumprido dentro das próximas 72 horas. Se os meus 20 bilhões de dólares não forem entregues até lá, os reféns morrerão. E o mundo responsabilizará você. Vitória! A premissa principal do filme é essa, com Gaio e seu exército planejando uma maneira de invadir a base do ditador e resgatar os reféns. Ao mesmo tempo, temos outros núcleos de personagens que são incluídos dentro da narrativa, como os de Ryu e Ken, e também o arco da Chun-Li. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo. Só que quem é mais atento já deve ter percebido uma série de absurdos só nessa sinopse que eu apresentei para vocês. A começar que aqui Shadaloo não é o nome da organização criminosa de Bison, e sim o nome de uma cidade. O segundo ponto é que o torneio de artes marciais, que sempre foi o ponto central dos jogos, aqui sequer existe, e o que temos é uma história de conflito militar. O que é apenas um dos primeiros efeitos da americanização do roteiro. E por acaso um certo nome soou estranho para vocês? Tipo, Charles Blanca? Quem é mais ligado na história de Street Fighter já deve ter percebido que esse personagem se trata de Charles Nash, melhor amigo e mentor de Gaio, que foi morto por Bison e se tornou um dos principais motivadores para a obsessão de Gaio em querer acabar com o líder da Shadaloo. Aqui podemos fazer um meia-culpa para o filme, pois em 1994 a história de Charles era bastante obscura e ele sequer tinha um design oficial nos jogos. O fato de ele se transformar em Blanca neste filme gerou uma confusão no público que por muito tempo acreditou-se que isso fazia parte do cânone dos jogos, que Charles havia sofrido algum tipo de mutação e que se transformou em Blanca. Charlie! Sou eu, seu amigo William! O que fizeram com você? Charlie, comigo, me ajuda. Eu vou te ajudar. Mas eles vão me pagar. Somente depois do lançamento de Street Fighter Alpha 1 que essa história foi esclarecida. A nível de curiosidade, o verdadeiro nome de Blanca nos jogos é Jimmy, e o que se sabe é que ele sobreviveu a um acidente de avião na região amazônica e precisou se adaptar à vida selvagem. Em meio a tudo isso, é dito que ele foi exposto a radiações, o que pode justificar a sua aparência esverdeada e seus poderes elétricos. Só que, sendo bem sincero, toda essa questão do Blanca é o menor dos problemas deste filme. Provavelmente, uma das principais mudanças deste filme foi a troca de protagonistas.
Enquanto que nos jogos Ryu e Ken são os principais personagens da saga, em A Última Batalha esse papel ficou a cargo do Coronel Gaio. E sim, aqui eu tô chamando de Coronel, porque eu acredito que nesse filme é Coronel, mas eu sempre confundo as patentes, porque em cada produção de Street Fighter, as patentes dele troca. E sempre vem alguém no comentário e fala, ó, nesse filme ele não é Coronel, nesse filme ele é Major. Ah não, nesse aqui ele é Coronel, no outro que ele é Major. Aí eu sempre me confundo com isso. Lembram da americanização que eu já havia mencionado? Nos jogos, cada um dos lutadores possui uma nacionalidade diferente, e uma vez que tínhamos uma produção sendo filmada em solo americano, é claro que eles iriam favorecer o personagem que melhor representava os Estados Unidos. Brincadeiras à parte, é longe de querer defender esse filme, mas existe um motivo que tenta explicar as razões dessa mudança. A questão é que entre todos os personagens, Gaio é um dos únicos que possui uma motivação válida para querer tentar acabar com a raça de Bison, que é a morte do amigo dele, o que se encaixaria na premissa de uma história de vingança. O que tá acontecendo? E você, tá rindo do quê? Além de Gaio, Chun-Li também tem motivos mais do que plausíveis para querer a cabeça do Bison. Afinal de contas, ele matou o pai dela. E realmente, nos jogos, Ryu e Ken eles entram no conflito contra Shadaloo por uma mera coincidência do destino. O problema é que no filme, enquanto Gaio roubava a cena, Ryu e Ken eram tratados como meros coadjuvantes. E não apenas a dupla, diversos outros personagens foram completamente descaracterizados. Vamos falar sobre cada um deles agora. Mas antes disso, se você acha que a qualidade do meu vídeo está melhor do que a de Street Fighter A Última Batalha, aproveita para deixar o seu like para ajudar no engajamento. Aproveita também e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Recentemente alcançamos a marca de 1000 inscritos aqui no canal e eu só tenho a agradecer a todos vocês pela confiança no meu trabalho. Como eu já havia dito antes, começar um canal do zero não é uma tarefa fácil, mas aos poucos eu acredito que a gente chega lá. Recados dados, vamos continuar com o vídeo. Antes de começarmos o festival de horror, vamos falar dos dois prováveis únicos acertos desse filme. Aparentemente, boa parte do orçamento dessa produção foi investido na contratação de Jean-Claude Van Damme para interpretar Gaio e Raul Julia para o papel de Bison. Quanto à competência desses atores, não tem nem o que falar. Nessa época, o nome de Van Damme estava em alta, principalmente devido ao seu trabalho em filmes como O Grande Dragão Branco e Soldado Universal. E uma curiosidade, O Grande Dragão Branco foi uma das principais referências para a criação do jogo Mortal Kombat, e a princípio Van Damme foi convidado para ser o Johnny Cage nos games. Mas devido a conflitos de agenda, o ator acabou tendo que recusar o papel. Muitos anos depois, o ator é convidado novamente para o papel de Johnny Cage, mas como uma skin alternativa do personagem no título mais recente de Mortal Kombat, lançado em 2023. É como dizem, o mundo dá voltas. Já Raul Julia é outro que dispensa comentários. Em meio a tantos papéis consagrados, ele já havia vivido o personagem Gomes Adams nos 2 filmes da família Adams. E uma curiosidade bem triste, esse foi o último filme de Raul Julia, pois enquanto ele gravava o filme, ele lutava contra um câncer terminal, e infelizmente ele acabou falecendo antes do lançamento. Tem quem diga que boa parte da bilheteria do filme se deve ao fato de que muitos foram ao cinema única e exclusivamente para ver a última atuação de Julia. Tanto Van Damme quanto Raul Julia conseguiram encarnar bem seus papéis em Street Fighter, claro, na medida que o roteiro permitia. Quanto ao resto, bom, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Conforme eu havia dito anteriormente, Ryu e Ken são meros coadjuvantes nesse live action, e aqui eles foram retratados como 2 trombadinhas, traficantes de armas, ou pelo menos quase isso. E aí, já saímos da rua, se sente seguro aqui? É, muito seguro. Pavo!
Ah, quer ver o confronto entre Sagat e Ryu e a rivalidade entre eles sendo trabalhada no filme? Esquece, porque aqui o rival de Ryu é Vega. Enquanto isso, Sagat, que nos jogos é uma montanha de músculos com mais de 2 metros de altura, aqui é simplesmente um empresário mafioso aposentado das lutas e também baixinho, que pelo menos garantiu um bom meme na nossa dublagem BR. Você é doido de pedra! Um salve para o Sr. Wilson do canal Colônia Contra-Ataca. Aliás, a magia Hadouken e o golpe Shoryuken sequer são mencionados, e o máximo que temos é uma referência bem sutil, quando Ryu e Ken estão em um embate contra Vega e Sagat. E como já é de costume nesse quadro, sempre dá pra ficar pior. Chun-Li quer se vingar de Bison por ter assassinado seu pai, e olha só, algo bem condizente com os jogos. Só que para isso ela decide se tornar uma jornalista. Para ser justo, ela também treinou artes marciais nas horas vagas, e até que consegue ter um momento significativo no filme, mas nada muito magnífico. E ela conta com a ajuda de E-Honda e Balrog, que aqui foram reduzidos a 2 cameramen. Que é isso? Balrog! Balrog! Você acredita? Se eu acredito, Honda, eu estou gravando. DJ, que nos jogos é um dos artistas marciais mais criativos e carismáticos, aqui é o cara do TI, da equipe de Bison. DJ, verifique se o depósito de 20 bilhões da AN está na minha conta na Suíça. 0. Não tem nada, general. E como não mencionar que o nosso querido diretor e roteirista Steven de Souza teve a brilhante ideia de transformar o monge Dhalsim em um cientista. Ah, doutor Dhalsim, como vai a sua pesquisa hoje? Tá mesmo. Anormal, corrupta. Minha ciência distorcida para servir à perversão em vez da paz. Olha, Steven, parabéns, tu é o cara, viu? Além desses, temos Camille e T-Hawk, que fazem parte da equipe de Gaio, e Zangief, que é da equipe de Bison. Mas assim, esses basicamente têm zero relevância na trama principal. Ele não gosta de mulheres, gosta? Não. Ele não gosta de jornalistas. E garanto que jornalistas de ambos os sexos. Thunderhawk, quem são aqueles dois? Ken Masters e Ryu Hoshi, 2 bandidinhos de segunda, presos na Blitz de ontem à noite. Então não tem muito o que eu comentar sobre eles, exceto, claro, pelo alívio cômico forçado que gira em torno de Zangief, devido à sua falta de inteligência. Depressa, muda de canal. O General Bison é um bandido. Você sabia disso? Por que serviu a ele? Porque o general me pagava uma nota preta, seu cabeça de ovo. Você era pago. Só que nesse ponto está bem condizente com o personagem dos jogos, então tá tudo certo. O único personagem dos jogos que não marca presença neste filme é o Fei Long. E ainda bem, porque seguindo a lógica distorcida deste filme, eu até consigo imaginar eles colocando o Fei Long aqui como, sei lá, um cozinheiro. E como não mencionar o incrível Capitão Sawada? Que bem, quem é esse cara? Coronel, o meu comando está em prontidão total, mas precisamos saber se o ataque será por terra, mar ou ar. Eu acho incrível como essas adaptações sempre tentam introduzir uns personagens aleatórios para ver se cola. Sim, a adaptação de Resident Evil, eu tô falando de você e da sua personagem Alice. Bom, The Walking Dead conseguiu fazer isso muito bem com Daryl, então quem somos nós para reclamar, não é verdade? Vamos continuar porque ainda tenho coisas para falar deste filme. Ao falarmos sobre o que deu errado em Street Fighter A Última Batalha, precisamos separar duas coisas, que é o lado financeiro e o lado da crítica. Isso porque, financeiramente, o filme até que foi muito bem, contando com uma bilheteria de 99,4 milhões de dólares, sendo que seu orçamento foi de apenas 35 milhões de dólares. Acredito que o peso de nomes como Van Damme e Raul Julia também contribuíram para que esse resultado fosse alcançado. Além disso, acredite se quiser, esse negócio conseguiu render outros produtos para a marca, como uma série animada que meio que continua a trama do filme. Yes! Yes!
também um jogo de videogame. Sim, o filme que é inspirado em um jogo também teve um jogo, feito em cima dessa adaptação. Esse game foi lançado para arcades, ou fliperamas como são conhecidos aqui no Brasil, e também teve uma adaptação no PS1. Quanto à versão de arcade, eu não posso opinar muito, pois eu nunca joguei ela. Já a de PS1, eu lembro que cheguei a ter o disco, e olha, era tão tenebrosa quanto o filme. Provavelmente o sucesso financeiro de Street Fighter: A Última Batalha seja um dos catalisadores que mostram que fazer esse tipo de mudança pode ser um bom negócio. Lembre-se que no final do dia, os engravatados só estão de olho no dinheiro, e tanto faz para eles se vai aparecer um maluco como eu para detonar o filme deles em um canal do YouTube 31 anos depois do lançamento. Adaptações como essa deveriam ser colocadas em uma prateleira onde estaria escrito: exemplo do que não fazer em uma adaptação de videogame. Mas o que vimos no decorrer dos anos e continuamos vendo são mais e mais produções questionáveis que usam o nome dos jogos consagrados apenas para tentar farmar em cima dos fãs iludidos, que só queriam uma boa adaptação. Pelo menos o público geral sempre teve ciência das falhas de Street Fighter: A Última Batalha, e mesmo aqueles que apreciam este filme de alguma maneira, conseguem compreender todas as suas falhas. E chega a ser engraçado a maneira como o roteiro se esforça para deturpar o universo de Street Fighter, mas tenta colocar algumas referências dos jogos em certas cenas, na esperança de que o público irá se contentar com migalhas. Vemos isso quando o Bison está gerenciando o sistema de armamento de sua base e o controle é um arcade stick. Ou quando aparece o nome da Capcom em um dos barris do filme. Ou o T-Hawk, que aqui é tipo um militar do Gaio, e em determinado momento ele coloca uma bandana pra fazer uma referência ao personagem do jogo. Thunderhawk, que tiara é essa? É Cherokee. Ela dá sorte durante as batalhas. Então devia ter trazido 3. De nada adianta você jogar referências no roteiro se o principal não foi feito. Aliás, fica aqui uma vontade genuína minha de colocar roteiristas e diretores como Steven de Souza em algum podcast aleatório e perguntar sem nenhum tipo de ironia ou maldade qual era a ideia deles ao fazer algo do tipo, o que eles esperavam alcançar e se eles fariam isso novamente. Eu realmente queria compreender o que motiva qualquer roteirista a distorcer os materiais bases, se é o desejo de pisar em cima do autor original ou se é apenas para comprar uma briga com uma fanbase. Bom, eu infelizmente acredito que esses meus questionamentos nunca serão respondidos. Por ora, tudo que eu posso dizer é que se você quer assistir Street Fighter: A Última Batalha, faça por sua conta e risco. O mais curioso é que este filme termina com uma espécie de gancho, que não dá pra dizer se eles estavam planejando uma sequência ou se diz respeito ao desenho animado americano que estreou em 95. Comando, dominação do mundo. Se você já é um inscrito aqui do Spider Bunker, existe uma chance muito alta de você ter conhecido o meu trabalho por meio dos vídeos de Street Fighter, onde eu já abordei o filme animado de 94, o anime do Victory e mais recentemente o live action do Van Damme. De todas essas 3, gosto muito das 2 primeiras que citei, mas tenho um certo trauma com a terceira. Dando sequência à cobertura de adaptações dessa amada série, chegou a hora de falarmos de uma outra adaptação lançada em 1995 e que também contou com exibições aqui no Brasil, tanto pelo SBT quanto pelo Cartoon Network. E sendo bem sincero, diferente das outras produções, as quais me lembro muito bem de ter acompanhado na época, dessa aqui eu não tenho muitas memórias não. Portanto, revisitar isso daqui para fazer este vídeo foi basicamente como assistir pela primeira vez. A única coisa que me recordava com bastante clareza era isso. Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom!
Eu irei falar mais sobre isso no decorrer deste vídeo, mas tirando esse pequeno detalhe, eu não lembrava de absolutamente nada a respeito da história, personagens, fidelidade com a obra original e etc. Tudo que eu sabia até então era a má fama que essa obra tem. Mas será que ela é tão ruim quanto dizem? E para quem não sabe, sempre que eu abordo alguma obra aqui no Spider Bunker, eu faço isso sem nenhum tipo de nostalgia, principalmente neste quadro do Envelheceu Bem. Só que neste caso em específico, não teria como ter nostalgia mesmo que eu quisesse me propor a isso. E como eu prezo muito pela transparência com vocês, eu também gostaria de deixar claro que eu não consegui ter acesso a 100% dessa série. Vou explicar para vocês. Street Fighter The Animated Series, ou Street Fighter, o desenho americano, como é conhecido aqui no Brasil, conta com 2 temporadas, cada uma com 13 episódios. A primeira temporada eu consegui acesso completo a ela. Já a segunda temporada, dos 13 episódios, eu só tive acesso a 6 deles. Desta maneira, posso dizer que vi aproximadamente 70% do desenho, e toda essa análise será baseada somente no que eu assisti. E convenhamos, eu não acho que os 7 episódios que ficaram faltando irá mudar muito no meu parecer deste vídeo. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Street Fighter The Animated Series realmente é tão ruim quanto dizem. Street Fighter americano é um desenho animado produzido pelo estúdio Invision Entertainment e funciona como uma espécie de continuação ao filme do Van Damme. Isso porque na maior parte do tempo, os eventos do live action são citados durante o desenho. A trama gira em torno do coronel William Guile. Sim, assim como no filme, ele será o protagonista dessa história. E eu repito o que falei no vídeo do live action, não vejo problema nenhum quanto a isso. Se não fosse o fato deste protagonismo gerar algumas consequências, das quais irei falar mais para frente. Voltando à narrativa, após os eventos do filme, onde Gaio liderou o seu exército para a cidade de Shadaloo sem a devida autorização de seus superiores, ele é destituído de seu cargo. No entanto, logo ele passa a integrar uma agência secreta, onde assume o comando de um grupo de lutadores de elite dedicados a combater o crime. Essa equipe é conhecida apenas pelo seu codinome de Street Fighters, e segue à risca o seu código de honra, que é disciplina, justiça e responsabilidade. Que já adianto logo, esse código de honra vai ser repetido diversas vezes ao longo do seriado. De maneira geral, é basicamente isso, galera. Diferente do Victory, que possui aquele formato de seriado com uma trama contínua, na versão americana temos histórias individuais que começam e terminam no mesmo episódio. Um padrão bastante comum para os desenhos americanos da época. Entendem agora o porquê que eu falei que os 7 episódios que eu não consegui assistir não farão grande diferença nessa análise? No Victory, um episódio perdido faria toda a diferença para o nosso entendimento. Já no desenho americano, é apenas uma história em meio a muitas. Eu sei que a tendência quando se fala especificamente de Street Fighter a série animada é de diminuir ela e fazer uma comparação direta com Victory. Mas eu acredito que se soubermos separar as coisas e encarar cada obra pelo que ela é, fica muito mais fácil de curtir o desenho. E sim, eu falei curtir, porque ao contrário do que muitos podem pensar, não foi uma tortura assistir isso daqui. E nem de longe é a pior coisa que eu já assisti na minha vida. Isso quer dizer que eu adorei? Não, também não é pra tanto. Eu entrei de coração aberto para assistir esse negócio, e não me arrependo. O que mais pesa para a animação americana é que ela chegou depois de Victory e do filme animado de 1994, quando a régua de qualidade dos fãs estavam nas alturas, e perto dessas duas produções, essa daqui realmente fica bem abaixo do esperado. Fazendo uma analogia, é como se primeiro tivesse nos servido um bolo de festa, daqueles recheados de chocolate e com cobertura de glacê, e depois nos serviram um bolo de milho. Ainda é bom, mas o bolo de festa era infinitamente melhor. Sendo bem sincero, eu classificaria esse desenho como medíocre, mas não no sentido pejorativo, e sim no sentido literal da palavra medíocre, que diz respeito a algo mediano. Não é nada demais, tem muitas coisas que validam as críticas de muitos, só que também não deixa de ter os seus méritos. Vamos falar de cada um desses aspectos agora, mas antes disso, se você estiver curtindo esse vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também ativar os sininhos de notificação, pois isso são coisas que me ajudam demais e me incentivam a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker.
Gostaria de lembrar vocês de também clicarem nos botões hypar ou valeu demais, caso eles estejam disponíveis, pois isso também me ajuda no alcance do vídeo. Além disso, eu também ativei o clube de membros do Spider Bunker, e por um valor bastante simbólico, você poderá ter acesso a emojis exclusivos, seu nome nos créditos de cada vídeo, acesso aos conteúdos com até 24 horas de antecedência, e também acesso a um servidor do Discord, no qual você terá um contato mais direto comigo e poderá me ajudar a decidir temas de futuros vídeos do canal. Reitero que, embora essas ajudas possam garantir a longevidade do canal, elas não são obrigatórias, e a sua audiência e participação nos comentários já é uma ajuda e tanto. Recados dados, vamos seguir com o vídeo. Uma tecla que eu sempre bato quando o assunto é adaptação de videogame é a caracterização dos personagens, e esse provavelmente é um dos maiores acertos de Street Fighter The Animated Series. E isso chega a ser irônico quando paramos para pensar que isso daqui é baseado no mesmo universo do filme do Van Damme, que na época havia descaracterizado 90% dos personagens. Aqui me refiro apenas ao estilo visual de cada um dos lutadores, que é bastante semelhante ao dos jogos. Quanto à personalidade de cada um deles, eu tenho pontos positivos e também tenho pontos negativos para falar. O núcleo principal de heróis é composto por Gaio, Chun-Li e Blanka, e todos os três estão ótimos. Aqui podemos ver um pouco mais de profundidade sobre as motivações do Gaio, com direito até um romance com outra personagem, e que frequentemente é citado nos episódios. Ele é a exata definição do código de honra dos Street Fighters: disciplina, justiça e responsabilidade. Armas aqui não. Já Chun-Li, embora seja uma repórter tal como era no filme, vemos ela muito mais como uma lutadora, que é o que qualquer fã dos jogos esperam. Além disso, vemos mais sobre suas questões pessoais, como o ódio que ela sente por Bison e o seu desejo de vingar a morte de seu pai. Eu sou a mulher mais forte do mundo! Blanka, por sua vez, segue aquele caminho estabelecido no live action, de ser o Charles, o antigo amigo de Gaio. E dentro do esperado, está bem ok. Mas quem esteve aqui já se foi. Gaio! O que fez com eles? Sonic Boom! Durante 10 anos só arrumei encrenca ficando com você. Qualquer pessoa sã ficaria a 1000 quilômetros de distância. Conte comigo. Esse aqui é o trio principal do desenho, mas também teremos a participação de outros personagens no decorrer dos episódios. A essa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando sobre Ryu e Ken. Pois bem, seguindo a regra do live action, eles também ficam no segundo plano, sendo retratados como dois trombadinhas e, em muitas vezes, pelo menos no caso do Ken, servindo de alívio cômico para a história. Diamantes, rubis, poxa cara, o Templo do Tesouro Perdido nos espera. Não estaria esperando se um idiota como você não tivesse perdido o mapa. Vamos, venha com o papai. E ao cara e sinta o cheiro da prata. E se Bison pegou os irmãos do Blanka, eles não vão precisar mais dessas coisas, estou certo? Foi o que eu disse antes, não me incomoda o protagonismo do Gaio. O que me incomoda de fato é esse desmerecimento com esses dois personagens. É como se quem produzisse o roteiro do filme e do desenho simplesmente odiassem o Ryu e o Ken, pois estão a todo custo tentando desmerecê-los. O que foi? O Ken e o Ryu sumiram. Até que eles duraram muito. Se eles não fazem diferença, por que você os chamou para esta missão? Porque eles poderiam ser os melhores, se parassem de brincar um minuto e se concentrassem. Quem acha que o código só significa menos tempo para festas? E eu achava que você gostava deles. E eu nem falo de colocar os dois como protagonistas, que deixassem eles no papel de coadjuvante mesmo, mas pelo menos poderiam ter mantido a dignidade de ambos. Vamos lembrar que por mais que Ryu seja referenciado como o rosto da franquia, ele nem sempre protagonizou seus jogos. Em Street Fighter 3 de 1997, ele não é o ponto central da trama, tampouco seu parceiro Ken. Na época, a Capcom tentou emplacar o personagem Alex como protagonista, algo que foi bastante criticado. Entretanto, mesmo que eles ocupassem um papel secundário, eles não tiveram suas personalidades modificadas e estavam lá da maneira como todos conheciam.
Se na série animada, ou até mesmo no filme, eles tivessem sido apresentados como lutadores honrados, que estavam envolvidos na história única e exclusivamente pelo desejo de se fortalecerem, pronto, já estaria tudo resolvido. Eles não precisariam ser os protagonistas da história e sequer teriam que marcar presença em todos os episódios. Colocasse eles em alguns momentos para lutarem com Sagat e Vega, por exemplo, e deixasse o Bison a cargo de Gaio e Chun-Li, que possuem motivações de vingança para quererem a cabeça do vilão. E essa é a questão, não precisava fazer nada de extraordinário, bastava fazer algo minimamente coerente. Dentro do esperado para este universo estabelecido no live action e expandido para este desenho, eu diria que Ryu e Ken são minhas únicas críticas. Não que os demais personagens sejam a última maravilha do universo, mas não é como se tivéssemos muitas adaptações de Street Fighter que dedicassem episódios inteiros para explorar personagens como DJ, Blanka e T-Hawk, por exemplo. Eu ou você, não importa quem ganhe, mas vai ser uma boa luta. Bison? Ninguém quer aquele cara mais do que eu. Mas esse torneio é a chance que eu tenho de limpar meu nome. Eu preciso ganhar. Saia daqui! Mas agora que está ficando interessante. Cara, você está do nosso lado, lembra? Bom, eu tentei com a razão. Agora eu vou tentar com isso. Sonic! Até o Fei Long, que nem estava no filme, aparece em alguns episódios, e suas características estão bem de acordo com as vistas nos jogos. É mesmo muito difícil encontrar bons ajudantes hoje em dia. A Tríade quer nos destruir porque libertamos seus escravos, mas eles não vão conseguir enquanto eu ainda estiver respirando. Também gosto da participação da Camille, que aqui é completamente apaixonada pelo Gaio, de uma maneira bastante compulsiva, diga-se de passagem. Quer dizer, aqui estou eu de volta a Londres e ainda por cima estou com a manhã livre para me encontrar com o meu namorado. Isso não é um encontro e eu definitivamente, Camille, não sou seu namorado. Talvez não seja mesmo, mas vai ser. Vamos dar tempo ao tempo. Outro que achei bem criativo foi o Dhalsim. De modo geral, ele é bem parecido com o personagem dos jogos. Mas lembram que no live action ele foi colocado como um cientista? Aqui é dito que ele abandonou a ciência e, como parte do processo, se converteu para um monge. Eu vou prender você pelo roubo de uma arma nuclear. O quê? Se enxergasse além do seu antimaterialismo obstinado, descobriria que o conhecimento científico é a única coisa que pode nos salvar agora. Eu fiz tudo o que pude para esquecer o que sabia de ciências. E se eu não tivesse usado meus conhecimentos científicos, milhões de inocentes teriam morrido. Talvez nós dois tenhamos sido muito rígidos e radicais em nossas ideias. Preciso meditar mais sobre isso. Tá, eu sei que não parece nada demais, mas pense pela seguinte perspectiva. Os caras tiveram que pegar todos os absurdos feitos no live action e tentar de alguma maneira corrigi-los. É óbvio que o resultado não ficaria perfeito, mas dentro do possível eu diria que teve muitas decisões corretas. Isso sem contar a inclusão de personagens da franquia Final Fight, que também são ativos na série alfa dos jogos. Entre eles temos Guy, COD, Sodom e Rolento. E na segunda temporada, o penúltimo episódio é basicamente uma adaptação do primeiro Final Fight, tendo como diferencial a participação de Ryu e Ken. Ken, Ryu, vocês vão disfarçados para se infiltrar na gangue. Mas e eu? Não podemos arriscar. A gangue mora em Metro City. Eles sabem que Jéssica é sua namorada. Não se preocupa não, Cody. Quando encontrar a Jéssica, eu vou cuidar muito bem dela. Ora, eu vou te mostrar o que... Tenha calma, Cody. Nós precisamos dos Street Fighters. Eu que nunca tinha parado para assistir esse desenho, fiquei bem surpreso com isso. No entanto, vale lembrar que o universo de Final Fight e de Street Fighter é o mesmo. E por mais que não tenhamos novos jogos de Final Fight, a história da franquia continua até os dias de hoje dentro dos games de Street Fighter. Você machucou a minha Jéssica! Ninguém me derrota! Ninguém! Não! Socorro!
Por fim, eu gostaria de citar outro personagem que dá as caras nessa série, que mesmo não possuindo uma relevância muito ativa, o fato dele ter aparecido já é bem interessante, que é o Bird. Talvez muitos conheçam esse da série Alpha, ou até mesmo de Street Fighter V, só que ele apareceu pela primeira vez no primeiro jogo da saga. Nunca foi muito popular, mas com certeza tem seus fãs. Que beleza, hein, cara? Isso é só o começo. É aquilo, por mais que tenha seus defeitos, essa série consegue ter o seu charme. Por outro lado, algumas decisões podem confundir aqueles que encararem esse desenho como uma continuação direta do filme. Vamos falar um pouco sobre isso. Apesar do filme live action não ter caído no gosto dos fãs e da crítica especializada, ele conseguiu arrecadar na época 99,4 milhões de dólares. Tais resultados contribuíram para que essa obra recebesse outros produtos, que era um game e também esse desenho em questão. Eu cito isso no meu vídeo do live action, o link vai estar nos cards para vocês conferirem depois. Porém, se você assistiu ao filme e depois partiu para o desenho, vai perceber que algumas coisas simplesmente não se encaixam. O Zangief, por exemplo, que no final do filme havia percebido que o Bison não era o herói que ele imaginava ser e passou para o lado dos mocinhos, aqui no desenho continua trabalhando para o Bison como se nada tivesse acontecido. Também temos o Balrog, que no filme era um aliado de Chun-Li e nunca esteve do lado do Bison, mas aqui no desenho ele está do lado dos inimigos. E sim, neste ponto a série está bem condizente com os jogos, só que no ponto de vista do universo do filme, isso aqui simplesmente não se encaixa. Outro ponto a se considerar é o personagem de Jay, que no filme era o cara do TI da equipe de Bison, mas aqui se torna um aliado de Guile. Se lembrarmos do final do filme, até podemos entender essa mudança de lado, mas nada disso é explicado no roteiro do desenho, então fica apenas como mais uma mudança que não leva em conta questões de continuidade. E assim, isso é algo muito parecido com o que aconteceu com o desenho do Mortal Kombat Os Defensores da Terra, ao qual também já abordei aqui no canal e também vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Algumas pessoas vieram me explicar que esse tipo de série baseada em filme era algo bastante comum na época, e que diversos filmes ganhavam um desenho animado que se utilizava dos eventos principais do longa-metragem, mas que não tinham o comprometimento de serem uma continuação, funcionando mais como uma espécie de universo alternativo. Foi assim com Rambo, Robocop, Mortal Kombat e também com Street Fighter. E eu entendo essa premissa, só não concordo com ela. O meu ponto é o seguinte, se você quer fazer algo que se passa no mesmo universo de uma outra produção, qual seria então o propósito de tais alterações? São coisas tão simples que poderiam facilmente serem adaptadas ao roteiro, mas eles optam por mudar e gerar ainda mais dúvida na cabeça de quem está assistindo. Não é como se fosse prejudicar a série como um todo, mas não seria muito mais legal se a produção mantivesse a coerência com o live action? Digo isso porque existem episódios que abordam consequências de eventos ocorridos no filme, e quando isso acontece, é muito legal. E só para deixar claro, eu estou falando aqui de problemas específicos de continuidade, e não das bizarrices que o filme do Van Damme fez. Mesmo porque esse desenho pode não ter o melhor dos roteiros, mas uma coisa não dá para negar, ele consegue deixar o universo criado para o filme do Van Damme com mais cara de Street Fighter. Talvez muitos possam achar que eu estou pegando leve demais com esse desenho, principalmente se compararem com a minha crítica ao desenho Mortal Kombat e Os Defensores da Terra. Contudo, por mais equivalente que essas obras possam parecer, existem coisas em Street Fighter The Animated Series que foram melhores trabalhadas do que em Mortal Kombat e Os Defensores da Terra. Isso falando no ponto de vista de uma adaptação de um videogame. Mortal Kombat e Os Defensores da Terra trazia uma equipe com vários lutadores e não conseguia desenvolver nenhum deles no decorrer do seriado, enquanto que Street Fighter The Animated Series foca em 3 personagens, Guile, Blanka e Chun-Li, e consegue, na medida do possível, trazer algum desenvolvimento para eles. O desenho de Mortal Kombat tem como base um jogo extremamente violento, com lutas de vida ou morte, o que por si só já compromete a ideia de uma adaptação para um público infantil. Street Fighter, por mais que tenha pancadaria, consegue se adequar melhor a uma temática family friendly.
já que os confrontos em sua grande maioria são, entre aspas, amistosos, além de também levar em conta lições como amizade, responsabilidade e justiça. Por fim, eu diria que por mais distorcido que sejam os conceitos de Street Fighter nesse desenho americano, eu diria que houve um cuidado por parte dos produtores em trazer elementos do universo dos jogos, que até então não havíamos visto em nenhuma outra adaptação. Mas e aí, esse desenho de Street Fighter envelheceu bem por causa disso? Aí já é uma afirmação complicada de se fazer, mas vamos desenvolver isso um pouco melhor agora. Como eu já havia dito, esse desenho chega em um momento onde já tínhamos o filme animado de 94 e o anime Victory, que esbanjavam de uma excelente animação, trazia uma boa identidade para os personagens e contava com um enredo bem próximo ao dos jogos. Enquanto isso, The Animated Series trazia uma pegada muito mais caricata e pastelona. Lembram que no início do vídeo eu brinquei com a quantidade absurda de vezes que o Gaio usava o Sonic Boom? Pois bem, as famosas magias e golpes especiais dos jogos são usadas de maneira bem repetitivas aqui. Sabe aquele amigo que ia jogar Street Fighter e a única coisa que ele sabia fazer é ficar spamando Hadouken? Basicamente, podemos dizer que os personagens desse desenho é esse amigo. Em Street Fighter 2 Victory, o uso das magias é algo muito especial e leva vários episódios para o Ryu dominar o Hadouken. Já no desenho americano, é tudo muito banalizado e não existe nenhuma explicação profunda do porquê os personagens dominam esse tipo de poder. Eu acredito que isso está ligado com a classificação indicativa da série de 12+, que vai muito além de Street Fighter. Era comum que esse tipo de desenho proibisse demonstrações de qualquer tipo de violência. É por isso que não vemos socos na cara de maneira direta, e sempre que aparece uma arma de fogo, ela era representada como uma arma de laser. Isso também acontecia em desenhos bem consagrados pelo público, como Homem-Aranha de 94 e X-Men de 97. Neste último caso, o desenho original, não a nova temporada lançada em 2024. Diante disso, o uso excessivo de magias é algo que pode mascarar essa violência visual. Por isso que acredito que esse recurso foi tão explorado nesse desenho. E essa era uma barreira que as produções japonesas não tinham. Basta lembrar, por exemplo, como foi a luta do Ken contra o Vega no anime do Victory, ou da Chun-Li contra o Vega no filme de 94. Além disso, a qualidade de animação em si é bastante precária se comparada com as das produções japonesas. Mesmo que o traço tenha o seu charme em alguns ângulos, a parte técnica do desenho fica no máximo no mediano, e isso é porque estou sendo bem modesto. É aquilo que eu havia dito antes, eu fui assistir essa série de coração aberto, e consegui extrair boas coisas delas, das quais já deixei evidentes aqui no vídeo. Contudo, não dá pra colocar Street Fighter The Animated Series entre as melhores adaptações do game, e muito menos dizer que ela envelheceu bem. Se eu tivesse que recomendar essa produção, eu diria que ela valeria a pena somente pelo conhecimento, mas não por ser algo de extrema qualidade. E olha, eu fiquei bem na dúvida se eu colocava ela no quadro do envelheceu bem, ou do porquê deu errado. Street Fighter The Animated Series não envelheceu bem, mas ainda é um registro curioso daquela onda de adaptações dos anos 90, uma relíquia mediana, mas que nos ajuda a contar a história da franquia. E bem, com isso concluímos as análises de tudo que foi lançado sobre Street Fighter nos anos 90, e podemos adentrar nas adaptações que surgiram no início dos anos 2000. Felizmente, essa é uma franquia bastante rica, e ainda existem muitas coisas para falar a respeito dela. Coisas muito boas e outras nem tanto. Independentemente da qualidade, tenho certeza que os vídeos ficarão bem completos e interessantes. E já que estamos falando sobre adaptações de videogames, eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que eu fiz sobre 2 adaptações. A primeira delas é dos OVAs de Darkstalkers, que são excelentes adaptações. Já o segundo é do filme live action do Super Mario Bros. Esse aí já é terrível, mas eu garanto que o vídeo ficou bem legal. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.